O milagre que mudou a vida de Fernando. Fernando sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Casado com Ana, uma mulher de fé tranquila, e pai de 2 filhos, ele levava a vida com honestidade, embora nunca tivesse dado muita importância à religião. Deus é para os fracos, costumava dizer, quando Ana insistia para que fossem à igreja. Mas tudo mudou quando uma dor aguda no lado esquerdo do corpo o derrubou no chão da oficina, como se uma faca o tivesse perfurado. Os exames vieram rápidos e implacáveis. Orquite autoimune, uma inflamação rara e agressiva que atacava seu organismo como se ele próprio fosse o inimigo. Os médicos explicaram que seu sistema imunológico, por razões desconhecidas, havia começado a destruir os tecidos saudáveis, causando dor insuportável, inchaço e febre alta. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a doença voltava com força. Se não responder ao tratamento, pode haver complicações sérias, advertiu o urologista com um olhar que Fernando nunca esqueceria. As noites se tornaram um pesadelo. Ele não conseguia dormir nem trabalhar. A dor o deixava irritado e Ana, embora pacientemente ao seu lado, via o marido se afundar em desespero. Talvez devêssemos pedir ajuda a Deus, ela sussurrou uma tarde, enquanto Fernando se contorcia na cama. Já tentei de tudo, Ana. Rezas não vão adiantar nada, respondeu ele com amargura. Mas, no fundo, sentia que estava perdendo a batalha. Foi então que o irmão de Ana, Márcio, um homem simples e de poucas palavras, mas firme na fé, apareceu em sua casa. Márcio era membro da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Fernando só conhecia de nome, mas que, segundo ele, era diferente de tudo que já tinha visto. Lá não tem show, não tem pastor famoso, não tem nada disso. Só tem irmãos que oram e creem no que a Bíblia diz, explicou Márcio, enquanto seguravam um café preto na cozinha. Eles não prometem milagre, Fernando. Eles só pedem a Deus com fé. E ele ouve. Fernando, sem forças para discutir, aceitou ir ao culto no domingo seguinte. Não tenho nada a perder, pensou. E assim, numa tarde quente de outubro, entrou pela primeira vez em um salão da CCB. O que mais chamou sua atenção foi a simplicidade. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas. Só irmãos e irmãs, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos modestos e cabelos presos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos cantar o hino 12, anunciou, e todos abriram seus inários de capa azul. Fernando não conhecia as músicas, mas a melodia do Como é bom confiar no Senhor o tocou de um jeito estranho. As vozes unidas e sem acompanhamento soavam como uma só, cheias de uma fé genuína que ele nunca tinha visto. Quando chegou a hora das orações, ele baixou a cabeça, envergonhado, enquanto os irmãos se ajoelhavam e falavam com Deus como se ele estivesse ali bem perto. Depois da pregação, veio o momento dos testemunhos. Uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma depressão profunda. Um jovem falou da cura de uma enfermidade após o batismo. Fernando sentia o coração acelerar. Será que isso é real? Pensou. Quando o culto terminou, Márcio o apresentou ao ancião. Este é meu cunhado, Fernando. Ele está passando por uma prova difícil, disse. O ancião olhou para Fernando com olhos cheios de compaixão e colocou a mão em seu ombro. Irmão, Deus conhece sua dor. Se você crer, ele pode mudá-la. Fernando, emocionado, só conseguiu balançar a cabeça. Nos dias seguintes, a dor piorou. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos falavam em internação. Ana, desesperada, pediu a Márcio que levasse Fernando novamente à igreja. Dessa vez, foi num culto de oração à noite. O salão estava cheio, e o ar pesava com a fé daqueles que ali estavam. Quando o ancião pediu que quem precisasse de uma intercessão especial se levantasse, Fernando hesitou. Mas então, como se uma força o puxasse, ele se pôs de pé. Tremia. As lágrimas escorriam sem que pudesse contê-las. Irmãos, peço que orem por mim. Estou doente e os médicos não sabem mais o que fazer, confessou com a voz quebrada. Não houve gritos, nem dramatizações. Só silêncio, enquanto os irmãos se ajoelhavam e elevavam suas preces. Fernando sentiu mãos em seus ombros, vozes suaves pedindo misericórdia. E então o ancião orou, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Se é da Tua vontade, cura este Teu servo, para que muitos vejam Tua glória. Nesse momento Fernando sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível tivesse tocado sua barriga. A dor, que há semanas o torturava, simplesmente desapareceu. Ele abriu os olhos, assustado. Procurou com as mãos o local da inflamação. Nada.
nem inchaço nem sensibilidade. Era como se nunca tivesse tido aquilo. Os irmãos ao redor começavam a louvar a Deus em voz baixa. Fernando caiu de joelhos, chorando sem vergonha. Na semana seguinte, ele voltou ao médico. O urologista, incrédulo, repetiu os exames. Não há mais sinais de inflamação. É como se a doença tivesse sumido do nada, disse, olhando para Fernando como se ele fosse um milagre ambulante. Isso não tem explicação médica. Fernando sabia a explicação. Voltou à congregação cristã no Brasil no domingo seguinte, dessa vez não por desespero, mas por gratidão. Naquele dia, ele deu seu testemunho em pé, diante de todos. Falou da dor, da descrença, do milagre. E quando terminou, o ancião sorriu e disse, isto não é obra nossa, irmãos. É o poder de Deus que ainda opera hoje. Pouco tempo depois, Fernando e Ana foram batizados nas águas, numa cerimônia simples e cheia de significado. Quando ele saiu da água, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Não era mais o mesmo homem. Hoje, Fernando é um dos irmãos mais dedicados da congregação. Ajuda na limpeza do salão, visita os doentes e, sempre que pode, conta sua história para quem duvida. Eu era um homem que achava que podia viver sem Deus, diz ele. Mas foi quando caí no fundo do poço que ele me estendeu a mão. E não foi com palavras bonitas, nem com promessas vazias. Foi com irmãos que oram de verdade, numa igreja que não busca fama, só a vontade de Deus. Sua vida agora tem um novo propósito. E toda vez que canta sem instrumentos os hinos da CCB, ele se lembra daquela noite em que Deus o tocou. Não foi um milagre barulhento, nem cheio de espetáculo. Foi silencioso, profundo e real, como tudo na congregação cristã no Brasil. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda a nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10, 34, 35. A história de João não ficou só nas palavras. Ela se tornou um farol para muitos que, como ele, achavam que não tinham mais saída. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas promovida pela igreja, ele conheceu Maria, uma mulher de olhos cansados e mãos trêmulas. Ela carregava uma dor que nem as lágrimas conseguiam aliviar. O filho mais velho, Vitor, de 19 anos, estava preso às drogas há quase 3. Já tinha vendido tudo o que tinham em casa, inclusive a aliança de casamento que era a última lembrança do pai, falecido há 5 anos. Irmão, eu não aguento mais, confessou Maria, segurrando um papel amassado com a lista de endereços de clínicas que nunca tinham vaga. Já orei tanto, já chorei tanto, mas parece que Deus não me ouve. João olhou para ela e viu seu próprio passado naquele desespero. Não disse que entendia porque dor não se compara, só se compartilha. Em vez disso, convidou-a para a reunião daquela noite. Maria relutou, mas foi. Não por esperança, mas por não ter mais para onde ir. O salão estava cheio, como sempre. Não havia holofotes nem palcos decorados, só irmãos cantando com voz sincera. Deus é fiel, Deus é amor, em suas mãos há perdão. Maria sentou-se no fundo, de braços cruzados, como se quisesse se proteger de mais uma decepção. Mas quando o pastor começou a falar sobre a misericórdia que alcança até os que estão no fundo do poço, algo dentro dela estremeceu. Senhor, ela sussurrou, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal. Não para mim, mas para o meu filho. Naquela mesma hora, a 1000 quilômetros dali, Vitor acordou suado em um beco, com o corpo tremendo pela falta da droga. Não era a primeira vez. Mas dessa vez, entre a névoa da abstinência, ele ouviu uma voz clara. Não era alucinação, não era eco. Era como se alguém o chamasse pelo nome. Vitor, volta para casa. Ele não entendeu. Não acreditava em Deus nem em milagres. Mas algo fez se levantar, cambaleando, e pedir ajuda a um desconhecido para ligar para a mãe. Quando Maria atendeu, a voz do filho do outro lado da linha era tão frágil que ela quase não reconheceu. Mãe, eu quero voltar. Não houve explicações. Não houve promessas. Só um silêncio carregado de lágrimas dos dois lados. E uma certeza inexplicável de que aquela ligação não era obra do acaso. Na semana seguinte, Vitor estava de volta magro, abatido, mas vivo. Maria o abraçou como se fosse a primeira vez. E quando entraram juntos na igreja, João estava lá sorrindo, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. É assim que Deus faz, disse ele a Maria mais tarde. Ele não muda a gente à força. Ele toca no que a gente ama. No seu caso foi o seu filho. No meu foi a minha voz. Vitor não se curou da noite para o dia. Teve recaídas, teve noites de choro, teve dias em que a vontade de desistir era maior que tudo. Mas a igreja não o julgou. Os irmãos o visitavam, oravam com ele, e quando ele caía estendiam a mão para levantá-lo, assim como fizeram com João. Hoje Vitor trabalha como ajudante de pedreiro, reconstruindo não só casas,
mas também a própria vida. Maria, que antes mal conseguia sair de casa, agora faz parte do grupo de oração pelas famílias. E João? Continua cantando, agora com Vitor ao seu lado, mesmo desafinado, mas com o coração cheio. Muitos falam que milagre é coisa de filme, diz João, olhando para os dois. Mas milagre é isso aqui. É uma mãe que não desistiu, um filho que voltou, e uma igreja que nunca fecha as portas para quem precisa. E assim, mais uma história de dor se transforma em testemunho. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos olhos de quem chorou e sorriu, nos braços de quem caiu e se levantou, e na certeza silenciosa de que, quando tudo parece perdido, Deus ainda está ali, escutando, agindo e mudando vidas. Sem alarde, mas com um amor que não falha. Naquela mesma semana, enquanto a igreja se enchia de louvores e agradecimentos, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim, o diagnóstico de uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras deles ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Mas algo dentro dela não aceitava aquilo como resposta final. Marisa tinha ouvido falar dos cultos de libertação, das orações fortes, das pessoas que saíam dali diferentes. No começo duvidou. Será que é para mim? Pensava. Mas a dor física e a angústia a levaram até ali, como um último suspiro de esperança. Quando o pastor chamou à frente quem precisava de um milagre, ela hesitou. As mãos tremiam, o coração batia forte. Mas então lembrou das palavras de João na semana passada: Deus ainda está ali. Com lágrimas nos olhos, Marisa se levantou e foi. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Não eram palavras bonitas ou vazias, era uma fé que cortava o ar, que parecia tocar o próprio céu. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor é o médico dos médicos, e Ele está aqui para te curar. Marisa sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não foi uma emoção, não foi imaginação, e foi como se uma corrente elétrica passasse por ela, tirando o peso que carregava há meses. Quando abriu os olhos, as lágrimas já não eram de dor, mas de alívio. E então, sem pensar, ela moveu o braço, o mesmo braço que doía tanto que ela mal conseguia levantá-lo. Glória a Deus! Gritou, erguendo os dois braços para o céu. Estou curada! A igreja explodiu em aplausos e louvores. O pastor sorriu, mas não se surpreendeu. Isso aqui não é show, não é teatro. É o poder de Deus agindo, ele pensou, enquanto via mais uma vida sendo transformada bem ali, diante de todos. Nos dias seguintes, Marisa voltou aos médicos. Os exames que antes mostravam uma doença avançada, agora não apresentavam mais nenhum sinal da enfermidade. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Não tem explicação médica, disseram. Mas ela sabia a explicação: o meu milagre tem nome, Jesus. E assim, Marisa não só voltou para a igreja como trouxe a família. O marido, que antes zombava da fé, agora ia com ela aos cultos. A filha adolescente, que vivia rebelde, começou a participar dos grupos de jovens. Porque quando Deus toca uma vida, o efeito não para ali. Ele se espalha como uma pedra jogada na água, criando ondas de bênçãos que alcançam quem a gente nem imagina. Eu vim aqui procurando uma cura, mas encontrei muito mais, confessou Marisa, abraçada ao pastor depois de um culto. Encontrei uma família, encontrei propósito. Encontrei a Deus de verdade. E é assim que a Universal continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, entre pessoas comuns, com histórias quebradas e sonhos quase desistidos, Deus escolhe se revelar. Não com fogos de artifício ou propagandas, mas com vidas restauradas, famílias unidas e corações que voltam a acreditar. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na congregação cristã no Brasil, todos os dias, alguém está vivendo o seu. Era uma terça-feira à noite daquele tipo que parece igual a tantas outras, até que Deus resolve marcar com o seu dedo. O templo da Universal na zona leste de São Paulo estava lotado, como sempre, mas naquela noite havia algo diferente no ar, uma expectativa que só quem já sentiu o toque de Deus conhece. Entre os fiéis, sentada na terceira fileira, estava Dona Cida, uma senhora de 62 anos que há mais de 10 não conseguia andar sem muletas. Artrite severa, diziam os médicos. Não tem jeito, Doninha. A senhora vai ter que se acostumar com a dor. Mas Dona Cida não veio ao culto para se acostumar com nada. Veio porque, depois de ver a história de Marisa no jornal da igreja, algo dentro dela gritou: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. E ali estava ela, com as mãos trêmulas apoiadas nas muletas, os olhos cheios de lágrimas que não eram só de dor,
mas de uma fé que insistia em nascer mesmo depois de tantos nãos. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar na orla do vestido de Jesus. Ela não desistiu no meio do caminho, e hoje Deus está perguntando: quem aqui também não vai desistir? Asterisco foi como se aquelas palavras fossem só para ela. Dona Cida fechou os olhos e sussurrou: eu não desisto, Senhor. Não hoje. Quando o pastor chamou os que precisavam de cura para a frente, ela se arrastou com as muletas, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As pessoas ao redor começaram a orar por ela, mãos estendidas, vozes unidas em uma só petição. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, esta dor sai agora. Os ossos que estavam secos vão reviver. Num primeiro momento nada aconteceu. Dona Cida ainda sentia o peso nas pernas, a dor latejando. Será que Deus não me ouviu? Pensou, e a dúvida quase a derrubou. Mas então, como um sopro quente, veio a ordem: joga as muletas fora, irmã. Deus já te curou. Ela hesitou. As muletas eram sua segurança há tanto tempo. Mas algo dentro dela disse: confia. Com lágrimas escorrendo, Dona Cida soltou as muletas. Elas caíram no chão com um barulho seco. E então, ela sentiu um formigamento nas pernas, como se sangue novo estivesse correndo por veias que há anos estavam dormentes. Com medo, mas cheia de fé, deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. O templo explodiu em gritos de glória a Deus, e aleluia. Dona Cida não só andou, ela correu. Correu até os braços do pastor, saltou, riu como uma criança. As pessoas a abraçavam, choravam com ela, porque ali não era só uma cura física, era uma mulher que havia recuperado a esperança de viver. Eu vou dançar no meu aniversário de 63 anos. Ela gritava, enquanto as muletas abandonadas no chão se tornavam um testemunho mudo do poder de Deus. Mas a história não parou por aí. Na semana seguinte, o filho de Dona Cida, que há anos não falava com ela por causa de brigas familiares, apareceu no templo. Mãe, eu vi você no vídeo que a igreja postou. Se Deus pode fazer isso por você, Ele pode restaurar a nossa família também. E ali, entre lágrimas e perdão, mãe e filho se abraçaram pela primeira vez em anos. A cura de Dona Cida não foi só nas pernas, foi no coração, foi na história, foi na geração. E é assim que a Universal segue sendo um lugar onde o céu se abaixa para tocar a terra. Não porque as paredes são bonitas ou os pastores são perfeitos, mas porque ali, entre pessoas com cicatrizes e sonhos meio apagados, Deus insiste em escrever finais felizes. Não com mágica, mas com fé. Não com promessas vazias, mas com vidas que de repente voltam a respirar. Porque milagre mesmo não é só o que a gente pede, é o que Deus sabe que a gente precisa. E todos os dias em algum templo da congregação cristã no Brasil, alguém está descobrindo isso pela primeira vez. Naquela mesma noite, enquanto Dona Cida e seu filho ainda se abraçavam no corredor do templo, do outro lado da cidade, uma jovem chamada Mariana entrava pela primeira vez na Universal com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela não sabia bem por que tinha vindo, só sabia que não aguentava mais carregar sozinha o peso daquela dor. Mariana tinha 22 anos e uma filha de 2, a pequena Sofia. Há 6 meses, o pai da menina, seu namorado na época, tinha ido embora sem aviso, deixando apenas uma carta dizendo que não estava pronto para ser pai. Desde então, Mariana trabalhava como caixa de supermercado das 6 da manhã à meia-noite, deixava Sofia com a vizinha e chorava no banheiro do mercado nos intervalos. O salário mal dava para o aluguel, as fraldas e a comida. Mas o pior não era a fome, era a vergonha. Vergonha de não conseguir dar o mínimo para a filha, vergonha de ouvir os comentários das pessoas na fila do banco quando ela pedia para trocar moedas, vergonha de olhar no espelho e não reconhecer mais a moça cheia de sonhos que um dia foi. Foi numa tarde dessa, quando Sofia adoeceu com febre alta e ela não tinha dinheiro nem para o remédio, que a vizinha, Dona Teresa, uma senhora que frequentava a Universal há anos, colocou a mão no seu ombro e disse: "Minha filha, Deus não esqueceu de você. Vamos lá amanhã, só uma vez. Se não gostar, nunca mais eu falo nisso." Mariana aceitou mais por cansaço do que por fé. Mas ali naquela noite, sentada nos bancos de trás, ouvindo os louvores e vendo pessoas como ela com olheiras, com roupas simples, com histórias pesadas, algo dentro dela começou a se mexer. Quando o pastor começou a orar pelas famílias, Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Ela pensou em Sofia, em como a menina pedia um brinquedo novo e ela só podia dar um abraço. Pensou nas noites em claro, na solidão, na sensação de que tinha falhado em tudo. E então, como se alguém tivesse ouvido seus pensamentos, o pastor olhou na direção dela e disse:
Tem alguém aqui que está achando que não vai dar conta. Mas Deus está dizendo, eu sou o seu provedor. O que os homens não fizeram por você, eu farei. Mariana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma mão invisível tivesse tocado suas costas. Ela levantou a mão, mesmo sem saber direito o que fazer, e uma obreira se aproximou. O que você precisa, filha? Mariana engoliu o choro e sussurrou, eu preciso de um milagre. Preciso de um trabalho melhor, preciso criar minha filha, preciso não me sentir sozinha mais. A obreira orou com ela, impôs as mãos em sua cabeça e declarou, em nome de Jesus, as portas se abrem. O que o inimigo roubou, Deus restaura em dobro. Mariana saiu do templo naquela noite com uma estranha paz no peito, como se algo tivesse mudado, mesmo que nada ainda tivesse acontecido. 3 dias depois, enquanto ela arrumava as prateleiras do supermercado, a gerente a chamou no escritório. Mariana já estava se preparando para ouvir que seria demitida, afinal, tinha chegado atrasada 2 vezes naquela semana por causa da Sofia. Mas, para sua surpresa, a gerente sorriu e disse, Mariana, a matriz está abrindo vagas para o setor administrativo. É um cargo melhor, com salário quase dobrado e horário comercial. Você tem interesse? Mariana quase caiu da cadeira. Mas como assim? Eu nem tenho experiência. A gerente deu de ombros. Não sei, mas seu nome foi indicado pela diretoria. Eles disseram que você tem perfil de liderança. Ponto. 1 semana depois, Mariana assinou o contrato. No primeiro salário, ela comprou um armário novo para os brinquedos da Sofia, pagou as contas atrasadas e ainda sobrou para levar a filha no parque pela primeira vez. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi ver Sofia rir de novo, foi ouvir a menina dizer, mamãe, você tá mais bonita. Porque pela primeira vez em meses, Mariana tinha dormido uma noite inteira sem chorar. Ela voltou à Universal no domingo seguinte, dessa vez com Sofia no colo. Quando o pastor perguntou se tinha alguém que queria dar um testemunho, Mariana levantou a mão. Com a voz embargada, ela contou sua história. E quando terminou, uma mulher na plateia se levantou e gritou, eu também preciso de um milagre assim. Depois outra e outra. Até que o templo inteiro estava de pé, clamando, crendo, chorando, porque ali, mais uma vez, Deus tinha mostrado que ele não desiste das pessoas. Mariana não virou milionária. Ainda tinha dias difíceis, ainda acordava cedo, ainda se preocupava. Mas agora ela sabia de uma coisa, não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente sente. É a mão que segura a nossa quando a gente acha que vai cair. É a voz que sussurra você consegue quando o mundo diz desista. E na Universal todos os dias alguém ouve essa voz pela primeira vez. E foi então que o milagre se completou. Não com ouro ou glória, mas com algo muito mais profundo, um coração restaurado. Mariana, que antes se sentia esmagada pelo peso das contas e da solidão, agora olhava para trás e via não uma vida destruída, mas uma história sendo reescrita. O dinheiro para pagar a dívida chegou, sim, de forma inesperada, através de um antigo cliente que, sem explicação, resolveu quitar tudo. Mas o verdadeiro milagre não foi o dinheiro. Foi a paz que invadiu sua alma quando ela entendeu, Deus não tira o vale, mas caminha com a gente por ele. Naquela noite, enquanto o templo ainda vibrava com os clamores daqueles que, como ela, precisavam de um toque divino, Mariana se ajoelhou no altar. Não para pedir mais nada, mas para agradecer. E ali, entre lágrimas e sorrisos, ela ouviu novamente aquela voz desta vez, não como um sussurro, mas como uma certeza, eu nunca te deixei. E nunca deixarei. Porque milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. É a força para seguir quando as pernas tremem. É a luz que brilha onde deveria haver só escuridão. E às vezes é simplesmente a coragem de acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, há alguém que ainda acredita em você. Mariana saiu dali diferente. Não porque sua vida tinha se tornado fácil, mas porque seu coração tinha aprendido a confiar. E essa, ela descobriu, era a maior riqueza de todas. Porque a fé não nos livra das tempestades, ela nos ensina a dançar na chuva. E na Universal, todos os dias alguém aprende esse passo pela primeira vez.